Mas tem metrô em Caracas, o dinheiro nosso, mas não tem em BH. Temos problema de energia? Temos, mas 3 hidrelétricas feitas lá fora com o nosso dinheiro. Saneamento básico, que não existia no Brasil, está vindo agora com o marco do saneamento, mas foi feito saneamento básico fora do Brasil com o dinheiro do BNDES. 500 bilhões, somando então 1 trilhão e 400 bilhões só em falar em Petrobras e BNDES. Isso, meus senhores, dá para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu quero fazer um comentário com vocês aqui, rápido, deixa eu fazer o vídeo, sobre a questão desse livro aqui. Os 10 mandamentos da esquerda progressista, e eu convido você a ler esse livro. Ontem, assistindo um culto, eu fui à igreja ontem assistindo um culto, não vou falar qual igreja, porque eu não quero denegrir ninguém, falar que eu estou falando mal do pastor. Mas eu assisti um culto e o pastor, ele pregou sobre o livro de 1 Samuel, capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, o que ele fez? Ele pegou os 2 filhos e colocou para poder ser juiz em Berseba, ok? Os filhos não seguiram o bom caminho do pai. E ali se meteram em subornos, se meteram num monte de coisa, e acabou com Berseba. Estava fazendo tudo de errado. Tudo de errado, tudo de errado, tudo de errado. Então, o pastor ele falou assim, quem que tem que governar a nossa vida é Deus. Concordo. Quem que tem que governar realmente a nossa vida é Deus. Isso é de fato. Mas Deus não vai sentar na cadeira da presidência do Brasil. Dá para entender? Não é Deus que vai sentar na cadeira da prefeitura. Não é Deus que vai sentar ali na cadeira do governo do estado do Rio de Janeiro. E nós temos que saber, sim, escolher bem aqueles que irão governar o país. Não é Deus que vai... Quem dera que Deus descesse... A pregação foi tão tosca que quem dera que Deus descesse para poder governar o país. E não vai ser isso. Somos nós que escolhemos os nossos parlamentares. Somos nós que escolhemos prefeitos, senadores, deputados. Para quê? Para que o país ande, porque o país precisa de ordem, meu caro. Será que dá para poder entender isso? Mas ficam querendo falar de política sem conhecer o que de fato, de verdade, acontece dentro da política. Por isso que fala um monte de besteira em cima do altar, desorientando o povo. E detalhe, não se lê o texto todo. Quando houve o erro dentro aqui desses 2 juízes que foram escolhidos pelo pai e eles erraram, eles chegaram para Samuel e só porque Samuel estava velho poderia ter falado, ó Samuel, seus filhos estão fazendo um monte de besteira, precisamos que você resolva. Não, o povo falou assim, eu quero um novo rei, você tem que colocar um novo rei. E isso entristeceu a Samuel. Mas por quê? Porque ele estava velho e não poderia ele resolver o problema dos filhos? Estou entendendo a coisa? E nisso, atendendo a pedido do povo, Deus falou assim, não, dá eles o rei. Só que mostre o caráter desse rei. E o caráter do rei foi mostrado. Levando para o lado político, nós vimos o caráter do senhor Lula ladrão, que levou trilhões de reais do nosso povo, assim como foi colocado no primeiro vídeo que vocês assistiram, Bolsonaro relacionando o que foi feito. Quer dizer, quando eu falo sobre investimento de infraestrutura do nosso país, que não foi feito, mas foi sim, foi mandado dinheiro para fora do nosso país, muitos ainda querem, não, porque isso aí já existia, emprestar dinheiro, mas emprestar dinheiro ou dar dinheiro para um país que era para ter sido feito os investimentos e que não foi feito. Lula não pegou um país, pessoal, quebrado. Preste bem atenção, Lula quando entrou na presidência, o Brasil estava voando, decolando sim na parte econômica, graças ao governo do Itamar Franco com o Plano Real, que foi uma salvação, pode-se dizer assim. E as pessoas não veem isso. E a outra questão é, pastores muito mal informados, é melhor não falar nada, pastor. Se o senhor não assiste, não procura poder entender sobre socialismo, sobre comunismo, se o senhor não pega esses livros aqui para o senhor poder ler, então fique calado, faça uma má orientação, não desoriente o povo.
O povo tem que ser ensinado dentro das igrejas, sim, sobre a questão política, porque o apóstolo Paulo, quando você pega lá, ele falava sobre as leis romanas, é só você ler. Que Bíblia que o senhor está lendo? Ou o senhor lê a Bíblia só aquilo que lhe convém? Não, o povo tem que ver a parte espiritual. Sim, tem que ver a parte espiritual e tem que ver a parte também, a parte, como se diz assim, né, material, a parte humana, porque afinal de contas nós estamos nessa terra. Nós colocamos Crivella, não resolveu nada. Sabe por que o Crivella não resolveu nada? Eu vou explicar para o senhor, pastor, já que o senhor não procura entender as coisas. Sabe por que Crivella não conseguiu resolver? Porque Crivella, quando entrou na prefeitura, houve-se o engessamento político. O que é o engessamento político? Eu me candidato à prefeitura, eu sou prefeito. E eu vejo que o prefeito que vai candidatar comigo, a possibilidade de ganhar dele é enorme. E que eu já estou queimado. E que eu não vou ganhar. O que eu faço? Eu começo a fazer um monte de dívidas. Um monte de dívidas. Um monte de contratos sem previsão orçamentária. O senhor sabe o que é isso, pastor? Não, o senhor não sabe o que é isso, porque o senhor gosta de ficar falando lero-lero dentro da igreja e desorientando o povo. Então houve um engessamento político, sim, da parte do Crivella. Crivella pegou um estado endividado com as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ó, que maravilha! Coisa para inglês ver, não é verdade? Pegou a prefeitura lotada de dívidas. Onde é que ele passou a maioria do seu tempo pagando dívidas de governo anterior? Será que dá para entender isso, pastor? Por isso que ele não conseguiu resolver a forma da jeito que resolveu. Porque ele tinha que tirar de um canto, botar no outro. Ele destampava um buraco, tampava o outro. Daqui a pouco ele tirava do outro buraco, tampava o outro. Ele ficou um verdadeiro tapa-buraco dentro da prefeitura do estado do Rio de Janeiro. A termo de governo Bolsonaro, como o senhor falou, o Bolsonaro não resolveu nada. Não resolveu porque o senhor não vê, o senhor não assiste porcaria nenhuma e fica falando besteira em cima do altar. Pessoal, não estou indo contra o pastor, mas sim contra a desinformação que é passada dentro das igrejas, de muitas igrejas. Olha, primeiramente, o que Bolsonaro pegou? Uma crise. Ninguém esperava com a porcaria de um bichinho xing-ling ia fazer essa desgraceira toda no mundo todo, pastor. Ô pastor, é no mundo todo, não é só Brasil não. Por que o senhor não fala da corrupção, do governo corrupto? Por que o senhor não fala que pegou-se trilhões de reais e mandou para fora, não foi feito investimento na nossa infraestrutura, na época do ladrão de 9 dedos? Aí fica querendo ser os isentões, aí não quer falar mal do B e nem do C. Só que o C, que é o ladrão de 9 dedos, roubou o país. Roubou o país. Roubou na educação. Foram 240 bilhões. Você sabe o que é isso, pastor? 240 bilhões da saúde. Por isso que a saúde está essa vergonha. Na Copa do Mundo de 2012, 2014, lembra? Não, é um retrocesso. Deixar de fazer estádio para construir hospitais. E o que acontece hoje com os hospitais? Aí não adianta querer ser isentão, não. Não adianta querer ser neutro, não. A Bíblia, ela não prega a verdade. A Bíblia diz, dizeis a verdade uns aos outros. Está escrito isso. O apóstolo Paulo fala, não mintais uns aos outros. E aí, pastor? Quando o senhor deixa de falar a verdade para o povo da igreja, o senhor está coadunando com a mentira e a falsidade. Será que dá para entender isso, pastor? Será que é possível entender isso? A minha indignação não é contra a sua autoridade como homem de Deus, mas é sim contra a sua desinformação. E muitos pastores são desinformados. Muitos pastores não procuram informar o povo. Aí fica um povo habitolado dentro das igrejas. E é isso que me deixa pé da vida. E o pior ainda não é isso. O pior é a orientação passada nas igrejas de não se falar de política. Não fala de política não, pastor. Mas sabe o que aconteceu agora? A política fechou as igrejas. A política prendeu pastores. A política prendeu pessoas que estavam exercendo o direito de liberdade, que é cláusula pétrea da Constituição. Cadê os pastores que são deputados para poder brigar por isso?
Cadê? Falam de justiça, mas na hora que tem que exercer dentro da política, dentro do parlamento, ficam calados e não falam nada, não se posicionam, porque não pode se posicionar. Pastor, o apóstolo Paulo, quando foi preso e quiseram liberar ele de qualquer forma, o cara deu o grito dele: eu sou cidadão romano e eu tenho que ser julgado como tal, não saio daqui não. Ele exigiu o direito de cidadania deles. Aí vocês ficam desinformando as pessoas dentro da igreja e depois que... Eu não sou ovelha negra não, eu sou apenas um membro da igreja que raciocina e não concorda com muita coisa que vocês falam. Desinformação. Se não tem a informação, pastor, fica calado. Pregue somente aquilo que o senhor acha que deve pregar, mas não fale de política de maneira errada dentro da igreja, porque uma orientação errada, o senhor faz o povo até se perder. Eu aprendi isso com o pastor aí dentro da igreja. Uma orientação errada de um homem de Deus pode arrebentar com a vida de uma pessoa. Imagina então dentro de uma congregação. Se informe mais, informação é tudo. Vamos nos ater às Sagradas Escrituras, mas também vamos procurar nos informar. Vamos saber da história. O que tem acontecido com as igrejas cristãs dentro de países sociocomunistas. Estão abertas, pastor? Estão abertas? Forte abraço, preste atenção, cuide da sua saúde mental. Bolsonaro 2022. Vamos fazer uma limpa nos parlamentares. Parlamentar que não trabalha, deputado que não trabalha, tem que ser aposentado da vida política. Forte abraço.